Olá, amigos, olá, companheiros aqui do Atualidades do Direito, alunos, profissionais, parceiros. Vamos falar um pouquinho hoje, nesse nosso programa Jus 15, vamos trocar uma ideia sobre a questão da tortura. A prova produzida por meio de tortura. Lei 9455, que definiu o crime de tortura. E, aliás, o Brasil é talvez o único país do mundo que o crime de tortura é um crime comum, porque é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Isso é um aspecto próprio, é um aspecto do Brasil. Eu posso praticar tortura para vários fins. Eu tenho lá um artigo 1º que coloca quais são as finalidades. Posso, inclusive, praticar tortura por omissão, deixar de apurar um caso, ou deixar de impedir que o caso ocorra, fechar os olhos e deixar a tortura em ação comissiva ocorrer e eu, por omissão, deixar a coisa acontecer. Pratico a tortura por omissão. Tudo isso está prevista na lei. A questão é, uma prova que foi produzida mediante tortura, essa prova tem validade? Obviamente que não. Essa prova é ilícita? Claro que ela é ilícita. O CPP hoje, ele tenta criar algumas situações inovadoras em relação à prova. Nós temos hoje a prova ilícita por derivação, que é uma prova ilícita, tá? Da mesma maneira da prova direta, da tortura direta. A tortura realizada para fins criminais, em busca de uma solução, precisamos encontrar a prova do crime e para isso utilizamos qualquer análise, para isso utilizamos qualquer finalidade, buscamos a prova, em última consequência. Para isso eu até torturo. Está correto isso? Óbvio que não. Essa prova é ilícita e como prova ilícita, essa prova tem que ser desentranhada do processo. Agora a questão que eu coloco para vocês, que é o ponto polêmico, e o site é para isso, e esse espaço aqui é para isso, é para analisar pontos polêmicos. Eu quero que você aí em casa, que está assistindo pela internet, pense o seguinte. Uma pessoa está sequestrada. E essa pessoa está na mão de sequestradores. Vítima em cativeiro. E só quem trabalhou com isso sabe como que é lidar com uma situação dessa. Você tem a família desesperada porque o ente querido está na mão de marginais, de delinquentes. E aqueles delinquentes lá, batendo na vítima, para quê? Para que a família pague logo o resgate. E a negociação do resgate se estende. E vamos gerenciar essa crise. E está lá a polícia tentando gerenciar a crise. E o sequestrador conversando com a família, cadê o dinheiro? Eu quero o dinheiro. Libera logo o dinheiro, senão vamos matar sua filha. Vamos matar o seu filho, vamos matar o seu pai, a sua mãe, o seu ente querido. E para isso, o delinquente, ele não pensa duas vezes. Ele começa a realizar atos de tortura na vítima para poder comover a família. Telefona e bate na vítima para que a família ouça isso. Dói o coração falar isso porque isso acontece. E você do lado de cada linha, ouvindo a conversa e tentando falar para a vítima, para a família ficar calma. Como que a família vai ficar calma? Sabendo que a sua filha está sendo humilhada por aqueles bandidos e você não pode fazer nada. Muito bem. A investigação, ela segue a fio. Até que você consegue prender um dos membros da quadrilha. Você prende aquele membro da quadrilha, ele está preso, você consegue identificá-lo. Mas quando você prende ele, a vítima não está mais com ele. Mudaram o cativeiro. Ele sabe aonde está o novo cativeiro, mas ele não vai falar. E aí a quadrilha, os demais membros, voltam a ligar para a família e começam a pressionar a família. Paga logo, hein? O medo da polícia é porque um já foi preso. O tempo está correndo. E aí eles começam a apertar a família. Pergunto para vocês, no momento único para salvar aquela pessoa que está lá no cativeiro, apanhando, correndo risco de vida pelos traficantes, pelos sequestradores, a polícia tortura aquele membro da quadrilha
para que ele entregue aonde está o cativeiro. Essa tortura é possível? Essa tortura é válida? O assunto é muito polêmico. Posso admitir uma tortura num caso desse? É o Estado trabalhando para tentar identificar uma vítima. Posso admitir? Qual é a opinião de você? Temos casos assim? Não. Mas é um caso que tem que ser pensado. A tortura talvez seja o único direito absoluto no Brasil. Todo direito tem exceção. A intimidade tem exceção, a privacidade tem exceção, tá? Até a prisão tem exceção, até a vida tem exceção, porque nós podemos imaginar uma pena de morte em estado, né, em questões militares. Agora, a tortura é um direito absoluto. Eu não posso admitir a tortura em nenhum aspecto. E nesse aspecto, poderia admitir? Qual a opinião de vocês? Gente, a tortura, ela não pode ser admitida em nenhum aspecto. Mesmo nesse caso, cabe ao Estado conseguir meios para identificar e liberar essa vítima do cativeiro. Tortura, jamais. A dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada sempre. E nós não podemos jamais pensar em voltar, né? Pensar em regredir. Ok? O ponto é polêmico. O tema é polêmico. E o exemplo é muito polêmico. Quando você pensa tortura como prova ilícita, jamais. Não posso admitir nunca. Tá? E nesse caso? E nesse caso que a vítima está lá no cativeiro? Poderia ou não poderia? Cada um vai ter a sua opinião. A gente tem que partir da ideia que tortura é um direito absoluto. Talvez o único direito constitucional absoluto. E eu não poderia imaginar tortura em nenhuma hipótese. Tá? Lei 9455 está aí, a gente tem que respeitá-la e jamais admitir tortura no Brasil. Ok? Esse é o espaço que está aberto para você. Esse é o nosso Atualidades do Direito. Esse é o nosso programa JUS 15, transformando informação em conhecimento.